Olá, neste vídeo vamos falar sobre o movimento de queda livre. Bom, o que é o movimento de queda livre? Observe a figura que nós temos aí, exibida. Observe que nessa figura, uma pessoa larga uma pequena esfera. E essa esfera, então, passa a assumir um movimento de queda, um movimento descendente a partir da altura de onde foi largado pela mão daquela pessoa, digamos assim. Quais são as características deste movimento? Primeiro, observe que este movimento ele se caracteriza por uma velocidade inicial igual a zero, ok? Estava na mão de uma pessoa, por exemplo, essa figura, esta bolinha, essa esfera. Então, no instante em que esta pessoa larga essa esfera, a velocidade inicial da esfera é igual a zero. E à medida que essa esfera vai se deslocando para baixo, movimento de queda, a sua velocidade ela aumenta em módulo, o que está indicado pelas setinhas vermelhas cada vez maiores. E atinge o valor da sua máxima velocidade ao se aproximar ao chegar no solo. Chegando no solo, ela terá a sua máxima velocidade deste movimento, por exemplo. Lembre-se do vídeo anterior que antes de eu analisar este movimento, eu preciso definir um eixo de referência e os sentidos do eixo de movimento, no caso, o sentido do eixo de referência e como que vai ser para analisar o movimento. Então, observe que tendo como referência a direção vertical, ser um movimento vertical, é conveniente no movimento de queda livre utilizar aquela definição do eixo de referência vertical para baixo, dessa forma, por exemplo. E aí assumir aqui uma definição de que os valores então serão considerados, o movimento será positivo quando apontado para baixo neste movimento. Então, o sentido do movimento que for para baixo será um movimento no sentido positivo. Então, colocando a minha origem, digamos assim, no ponto da mão da pessoa, por exemplo, de onde sai, digamos assim. Na verdade, para ser mais correto, vamos colocar aqui, de onde sai, da altura, de onde sai a esfera. Então, aqui estaria a origem do movimento. De tal forma que, no sentido para baixo, na direção vertical, este sentido para baixo seria, por definição, neste caso, positivo. Uma vez definido este sentido como positivo, o que eu posso afirmar? Que a velocidade aqui, nesse caso, será o quê? Sempre positiva, já que ela sempre vai apontar para baixo o movimento de queda livre. Ora, se eu definir como sentido positivo o sentido para baixo, como o vetor velocidade sempre aponta para baixo, ele aumenta em valor, mas a sua direção e sentido permanecem sempre os mesmos, ou seja, vertical ou para baixo, mas em termos de sinal, eu posso considerar que os valores de velocidade serão valores positivos. Aqui. De igual forma, nós sabemos que neste movimento de queda, sempre estará presente, vou colocar e destacar em azul, o quê? O campo gravitacional terrestre por meio de uma aceleração G. Ora, se esta aceleração sempre é vertical para baixo, e nós definimos que neste caso o sentido positivo é para baixo, esta aceleração também, por apontar para baixo, também será positiva. Então, a aceleração neste caso aqui será positiva. Então, uma vez definido como um sentido positivo para baixo, nós teremos que a velocidade, tanto a velocidade como a aceleração, terão sinais positivos. Então, construindo as equações do movimento, por exemplo, a equação da velocidade, nós sabemos que, por ter aceleração e por ser retilíneo, nós estamos de um movimento que é retilíneo uniformemente variado. Essa é a característica do movimento de queda livre. Ele é retilíneo e ele é uniformemente variado porque a aceleração no movimento, que é igual a g, é constante. Então, como a aceleração é constante, ele ocorre em uma reta, movimento retilíneo, ele é uniformemente variado. Ou seja, a velocidade varia de forma uniforme, porque há uma aceleração
que é igual a G, que é igual a constante. Sabendo que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou, para efeitos de cálculo, podemos aproximar G para 10 metros por segundo ao quadrado. Vai depender da situação e do problema que estará diante de nós. Mas consideremos, então, que o G valha 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui. Assim, as equações do movimento. Por exemplo, a equação da velocidade para o mRv é aquela que assim, V é igual a V0 mais AT. Essa é a equação genérica da velocidade no mRv. Ora, neste caso, o que eu posso observar? Que o V0, como eu falei aqui, ó, a velocidade inicial, ela é zero. Por quê? Porque esse corpo foi largado, ele não foi arremessado. Se ele foi largado simplesmente, é porque ele parte de uma velocidade que é zero. Então, este termo de velocidade aqui, eu posso, então, dizer que ele será, esse termo aqui de velocidade, ele será zero. Zero. Logo, a equação da velocidade vai ser escrita assim: V será igual a vezes t. Mas observe que essa aceleração aqui, nada mais nada menos, é a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, eu vou destacar aqui, eu vou usar o G. Olha aqui, ó. A, no caso, será a própria aceleração da gravidade. Será o próprio G. Então, eu vou substituir isso aqui e vou dizer que isso aqui é V igual a G vezes T. Então, está aqui, né, a equação da velocidade para o caso de queda livre. Essa é a equação da velocidade. Se eu for utilizar a equação da posição, como é que seria da posição? Ora, nós sabemos que a equação da posição é esta aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 T ao quadrado. Ok? Beleza. Analisando o movimento de queda livre. De novo, este valor V0, aqui eu vou destacar o V0. O V0 aqui, nós vimos que ele é igual a zero. Então, este valor aqui, por estar sendo largado, digamos assim, né, não arremessado, é zero. Logo, essa equação vai se reduzir ao quê? A S é igual a S0 mais, digamos assim, AT quadrado sobre 2. Beleza? Ora, se eu estiver analisando o movimento vertical, eu posso trocar esse S por Y, se for o caso também, se eu chamar o eixo vertical de Y. Só para dizer que eu posso usar tanto o S como S, ou Y para dizer a posição, não tem problema. Este S0 é a posição inicial. Seria, na verdade, a altura inicial em relação ao solo, a partir da qual eu larguei o objeto. Ou seja, aqui seria, digamos assim, o S0, né? Digamos assim. Ora, mas observe que a aceleração aqui sempre será, sempre na queda livre, igual a G, aqui, ó. Então, eu vou reescrever essa equação da posição por S é igual a posição inicial mais G sobre 2T ao quadrado. Mas G é constante, G vale, para efeitos de cálculo, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso pegar esse G aqui e substituir aqui, ó. Isso? Então, isso vai me dar uma equação da posição assim, ó. S0 mais 10 sobre 2 dá 5. 5t ao quadrado. Então, essa aqui seria uma equação da posição para o movimento de queda livre. Ok? S igual a S0 mais 5t ao quadrado. Se eu for analisar a equação de Torricelli, que diz o quê? Equação, vou aqui, ó. Opa. Equação de Torricelli. O que diz a equação de Torricelli? Assim, ó, Torricelli, né? Como é que é a equação de Torricelli? V quadrado, V final ao quadrado, é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Ora, se eu for adaptar a equação de Torricelli ao caso vertical, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o V final ao quadrado, o V inicial, de novo, sabemos que o V inicial é zero, porque é quando eu largo o objeto, por exemplo, quando ele é largado, não há um lançamento, ele larga, a pessoa larga, ou o dispositivo larga o objeto. Então,
O que caracteriza a queda livre é que a velocidade inicial é nula, é zero. Logo, esse termo da equação de Torricelli também vai ser zero. Então, posso escrever como sendo v quadrado é igual a 2, só que o A também, o A é igual a G, porque é gravidade. Então, eu tenho o quê? 2 vezes G vezes ΔS. Seria a variação, então, né, da altura, digamos assim. Ok? Ora, se isso aqui realmente está ligado à altura máxima, que é de onde eu largo o objeto, né? Se essa altura aqui for a altura máxima, eu posso falar que o ΔS é igual à altura máxima. Porque é do ponto máximo que eu largo o objeto na queda livre. Aqui, ó. Em relação ao solo, esse é o ponto de altura máxima. Beleza? Então, tem aqui um caminho percorrido aqui em ΔS. Esse ΔS será igual ao quê? Será igual, em relação ao solo, à altura máxima, onde eu larguei o objeto. Onde, né, digamos assim, foi largado o objeto. Então, nós temos o quê? De forma final, o Torricelli vai ser 2 vezes G vezes a altura máxima, por exemplo. Essa é uma equação, então, de Torricelli aplicada ao quê? Aplicada ao caso de queda livre. Né? Vou colocar aqui, destacar. Então, essas são as equações de movimento. Deixa eu só, não posso esconder esse 2 e isso. Equações de movimento aplicados ao caso da queda livre. Então, está assim, né, explicitado aquilo que nós temos que saber sobre o movimento de queda livre. No próximo vídeo, falaremos de lançamento vertical para cima. Até lá, um abraço.